Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo isso, né? Caríssimos irmãos, eu queria gravar um vídeo aqui só para fazer pequenos comentários sobre o Pai Nosso, que são coisas que me chamam um pouquinho de atenção aqui na igreja brasileira, né? Primeiro, Pai Nosso que estais nos céus, com acento. Por que céus? Ah, existe mais de um céu? Segundo a tradição judaica da época, sim. O primeiro céu é o céu que a gente chama de sky em inglês, né? É o céu que a gente vê o avião passando, as nuvens e tudo mais. O segundo céu é o céu dos planetas, estrelas, da galáxia, é o universo. E o terceiro céu é o céu onde Deus habita com seus anjos e com seus santos. Então são três céus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: fui arrebatado ao terceiro céu. Ou seja, onde Deus habita com seus anjos e seus santos. Existem três céus, segundo a tradição judaica. Por isso que quando nós vamos rezar o Pai Nosso, o nosso Senhor nos ensina a dizer: Pai Nosso que estais nos céus. Ou seja, Deus habita esses três céus. Né? Deus está tanto lá na glória, com seus anjos, com seus santos, também está no universo, também está aqui conosco. Então, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Agora é singular. Por quê? Porque a vontade de Deus só é plenamente feita no terceiro céu. Né? No primeiro céu aqui onde nós habitamos, ela não é plenamente feita. Então nós desejamos que a vontade do Senhor seja feita tanto aqui como é lá no terceiro céu. Por isso que no começo é plural, aqui é singular. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Por que temos esse nos? Porque se a gente rezar, perdoai as nossas ofensas, Deus vai perdoar as nossas ofensas ou a nós? Né? Uma coisa é você perdoar o pecado, outra coisa é você perdoar o pecador. Veja que tem uma diferença sutil. Então a gente pede que o Senhor perdoa a nós os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Nos perdoe. Deus perdoa a pessoas e não ao pecado. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Veja, a gente não perdoa. Até na continuação da oração, a gente não perdoa a ofensa da outra pessoa. A gente perdoa a pessoa que nos ofendeu. A gente deve perdoar pessoas. Deus perdoa pessoas e não pecados. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Só que também tem outro detalhe sutil, que é detalhe de tradução. Alguns da linha mais tradicionalista, até porque no começo da igreja aqui no Brasil se rezava Padre Nosso. Esse Padre, como a gente reza no latim e no espanhol, né? E em vez de ofensas, era dívidas, como a gente vê na oração original em latim, né? Alguns tradicionalistas tentam resgatar isso. Padre Nosso que está no céu, parará, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, só um comentário assim, se você vê alguém rezando assim, não ache estranho, tá certo, tá rezando a oração certa. Só é incomum, talvez haja um quê de querer se revoltar aí, né? Coisa bem adolescente. Mas, e o último comentário que eu acho sobre o Pai Nosso é o porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Os evangélicos rezam isso. Está lá no Evangelho de Mateus. Por que os católicos não rezam isso no final do Pai Nosso? Livrai-nos do mal. Amém. Acabou a oração.
Cadê o porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre? A verdade é que nos manuscritos mais antigos do Evangelho de Mateus, essa doxologia, acho que esse é o nome correto, não existe. Sim, esse versículo foi incluído depois pela igreja primitiva. Por quê? Porque isso é um ritual, é uma doxologia ritualística, não é? A primeira vez que esse versículo, que esse trecho apareceu na história, foi no documento de Daqui, né? Apareceu na história do Pai Nosso. Foi no documento de Daqui, um documento dos primeiros cristãos que significa a instrução dos 12, né? O ensino dos 12 apóstolos. Esse documento foi escrito antes do Evangelho de João ser escrito, ou seja, é bem antigo mesmo, né? Os apóstolos ainda estavam vivos, alguns. Então, os primeiros cristãos reuniram, teoricamente, o ensino dos apóstolos e escreveram esse que é considerado o primeiro catecismo da igreja. Eu tenho um exemplar aqui, de daqui, bem curtinho. Se a gente vir aqui, olha só que beleza, já está no Pai Nosso. Olha só, vai falar sobre o jejum e a oração. Fala sobre o jejum, chega na oração. Não rezem como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu Evangelho, o Evangelho de Mateus. Rezem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas. Lembra que eu falei dos tradicionalistas, como era rezado primeiro na igreja? Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Veja, isso aqui foi incluído. Isso aqui é a questão ritualística da igreja, é um rito da igreja. Isso aqui não estava no Pai Nosso original dos Evangelhos. Depois os cristãos foram incluir isso. Então, a versão que nós temos, isso de incluir trechos nos Evangelhos, gente, não é novo, né? Existe, por exemplo, a famosa, né? Ficou famosa agora com o historiador Henrique Caldeira, sobre a perícope da mulher adúltera, né? De fato, se você pegar aqui na Bíblia de Jerusalém, vai ter lá um comentário. Isso já é conhecido, todo mundo que faz teologia sabe disso. Mas hoje chegou para o povo, né? A perícope da mulher adúltera é um trecho, né? De Atire a primeira pedra, foi acrescentado depois. Não tinha nos manuscritos mais antigos. E depois, quando começou a aparecer, ficou oscilando entre os evangelhos de Lucas, ora estava em Lucas, ora estava em João, né? Então, não é de hoje que trechos aparecem e somem da Sagrada Escritura. Mas Paulo, então, não é inspirado por Deus? Eu não estou com o documento original que o apóstolo escreveu? Gente, quem guia a igreja é o Espírito Santo. Se um versículo entrou ou se um versículo saiu, louvado seja Deus. Foi vontade dele. Se quando a igreja bateu o martelo, esses são os livros e não pode ser acrescentado nem tirado mais nada, é porque o Espírito Santo disse: minha obra está completa. Foi vontade de Deus. Aí se acharmos uma passagem antiga que fale que Jesus mandou guardar o sábado, o Espírito Santo não quis que isso entrasse na Bíblia. Não quis que isso fosse passado para a igreja, para os primeiros cristãos. Louvado seja Deus. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. Então, essa doxologia, que é ritualística, entrou no Evangelho de Mateus, louvado seja Deus. Mas ela, por exemplo, não está presente no Pai Nosso que nós rezamos no Evangelho de Lucas, né? Então, quando o evangélico ele reza depois do livrai-nos do mal, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre,
ele não está errado. Está lá no Evangelho. E nós católicos, quando nós paramos no livrai-nos do mal, nós também não estamos errados. Foi exatamente o que o nosso Senhor ensinou por primeiro. Então, eu não sei se eu vou achar agora. Essa Bíblia aqui de Jerusalém, ela não tem os capítulos bem marcados, né? E como é um vídeo sem edição, eu não quero me alongar muito. Achei. Aqui, ó. Você pode ver que há até uma quebra de continuação. Olha só, perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores, e não nos submeteis à tentação, mas livrai-nos do maligno. Pois, olha só, na Bíblia de Jerusalém, esse versículo nem existe, nem existe na verdade. Olha só, foi tirado. Foi tirado, simplesmente foi retirado. É. Por quê? Porque não estava no manuscrito antigo. Então, meus irmãos, e os católicos, eles rezam essa oração em algum momento? Rezamos sim, na Santa Missa. Por isso que na Santa Missa o Amém não vem depois do livrai-nos do mal, né? Geralmente o padre fala livrai-nos do mal, sempre tem um bendito da igreja que fala Amém. Não tem. O Amém é depois. Por quê? Porque a oração continua, né? Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Blá, 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 blá. E o que é que nós respondemos depois? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí a gente reza. Por quê? Porque é uma perícope do ritual. É ritualística. Para o cotidiano, a gente reza aquilo que Jesus ensinou. Agora, para os ritos da igreja, a gente reza o que o documento está ensinando ali. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para lá, para lá. Amém. Então é isso, meus queridos. Eu só queria pontuar essas coisinhas, né? Esses detalhezinhos do Pai Nosso. Céus e céu, dívidas e ofensas. Também o Padre Nosso, né? Essa questão do porquê teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Seja feita a vossa vontade, não sei o quê. Então, são só esses detalhezinhos. Espero que tenha servido de proveito para alguns, né? Que tenha sido uma catequese, né? Perdoai-nos a nós e não o nosso pecado. Quem precisa de perdão somos nós, não o nosso pecado. O pecado é uma coisa abstrata, né? Você não pega o pecado, você não abraça um pecado. O pecado é um conceito. Quem precisa de perdão somos nós, pessoas reais.